Senhor, meu nome é Aline Barcelos e hoje nós vamos estar lendo lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 43 e 44. A epígrafe é sobre amar os inimigos. Os inimigos. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para ser sincera com vocês, quando eu li essa parte aqui, bendizei os que vos maldizem, ou seja, falai bem dos que falam mal de vocês. Eu realmente perguntei pro Senhor, eu falei, sabe, quando eu terminei de ler, eu falei, Senhor, falar bem de quem fala mal da gente? Porque, sério, tipo assim, falar bem de quem provavelmente fala bem de você é muito fácil. Poxa, a pessoa fala bem de mim, você se sente até constrangido de você falar mal. Apesar de que a gente não deveria, né? Só que aí, por exemplo, se é alguém que fala bem de você, você se sente mal por talvez falar mal dessa pessoa. Porém, falar bem é muito tranquilo, correto? Agora, falar bem de quem fala mal de você pelas costas, falar bem de quem fala mal de você quando você não tá por perto, falar bem, que às vezes a pessoa fala mal de você na sua frente mesmo. E às vezes nem é por sabe, crítica construtiva, não é. Por justamente só se a pessoa já não tá bem e aí ela fala mal de você. Poxa, bendizei os que vos maldizem. Eu falei, Senhor, me ajuda, porque pra mim, eu achei isso muito difícil. Mas sabe, quantas vezes a gente não tá nessa posição, sabe? De às vezes falar mal de alguém e essa pessoa tá lá bendizendo a gente. E sabe, às vezes a gente não precisa ter ciência disso. Às vezes você não precisa saber de que fulano fala bem de você só pra você falar bem de fulano. A gente deve falar bem das pessoas sempre. Se a gente não tem algo pra falar de bom na vida, pra dar a vida das pessoas... Sério. Então, sério, quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, me ajuda, porque é bem dizer, falar bem de quem fala mal de mim. E sério, é isso que Deus faz pela gente, sabe? Deus geralmente nos concede graça e perdão. A gente nem merecia, mas Ele faz isso. E aí, fazei bem aos que vos odeiam. E aí só vai apertando. Antes você não tinha só que falar bem, você tem que fazer bem aquela pessoa que te odeia. É isso que Deus faz geralmente pela gente. É isso que Deus fez lá na cruz do Calvário. Ele não olhou só para ele não morreu só por mim e por você, ele morreu também pelos fariseus, pelos saduceus, pelos idólatras, por tudo aquilo que todas aquelas pessoas, sabe, de que tava gritando crucificam. É fácil a gente falar, poxa, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, pelos seus discípulos, Jesus morreu pela humanidade. É lindo a gente falar sobre isso, mas ele também morreu pelos fariseus, pelos saduceus, por aquela multidão que estava lá gritando crucifica ou quero Barrabás. Ele morreu por essas pessoas também. Ele morreu por quem a gente não morreria. Se é que a gente morreria por alguém. Mas ele fez o que eu e você não faríamos pelas pessoas. Contudo, ele nos orienta. E olha lá no versículo 48 do capítulo 5. Na realidade, que a gente leu foi o capítulo 5. E aí, lá no capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nosso padrão de perfeição não está nas pessoas. Não tá se a pessoa fala bem de mim, eu vou falar bem dela. Se a pessoa fala mal de mim, eu vou falar mal dela. Nosso padrão de conduta, nosso padrão de exemplo é o próprio Pai, é o próprio Deus. Então, Deus, ele realmente entregou o próprio Filho para morrer, não por aquelas pessoas de que bateriam palma e falavam esse é o Filho de Deus. Muito pelo contrário, ele também entregou para morrer por toda a humanidade, por aquelas pessoas que talvez nunca vão reconhecê-lo como Senhor e como Salvador. Mas sabe, se Deus nos deu o exemplo, que nós façamos também. Porque se a gente acha de que é muito difícil falar bem de quem fala mal da gente, fazer o bem de quem odeia a gente, imagina Jesus fazendo isso por todas as pessoas. Ele não morreu somente por aquelas pessoas que aceitariam o seu chamado, que reconheceriam. Ele morreu por aquelas pessoas que bateriam nele, por aquelas pessoas que colocariam uma coroa de espinho nele. Ele morreu por aquelas pessoas e amava elas. Então que a gente possa pedir o amor que Jesus amou. Sabe, nem que seja só 1%, ou que a gente possa pedir, sabe?
Porque quando ele estava na cruz, o amor dele foi tão perfeito que ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, talvez a pessoa que está dizendo mal de você, talvez é porque ela não está bem, sabe? E que a gente possa amar as pessoas, não pelo que elas fazem de bom pra gente, não como uma forma de retribuição, mas porque o nosso Pai nos amou. E se nosso Pai perdoou aquelas pessoas que batiam nele, por que a gente não vai perdoar quem fala mal da gente? Se Jesus perdoou aquelas pessoas que zombaram dele, que bateram nele, que colocaram uma coroa de espinhos, por que a gente não vai perdoar quem ofende a gente? Nosso padrão de exemplo não é as pessoas, é o próprio Pai. Então que a gente possa realmente buscar ser perfeito como nosso Pai. É buscar, a gente sabe? Jesus falou: sede perfeitos como vosso Pai também é. E ele quem manda ser perfeito, quem manda ir é fiel para garantir. Então que a gente possa descansar de que o próprio Senhor nos dará graça para conseguir concluir a corrida com êxito. E realmente, bem dizendo, quem fala mal da gente. Então, gente, é isso. A paz do Senhor. Fica com Deus.